Olha que rima bonita. A CCB proibia e o seu fundador fazia. Quer dizer, enquanto nós, Irmandade aqui do Brasil, tinha que fazer esforços sub-humanos para cumprir doutrinas antibíblicas impostas pelo santo ministério de pau oco dessa seita maldita. O seu fundador, o maçom Luigi Franciscone, vivia de um modo que eu vou descrever com o título de um filme: Curtindo a Vida Adoidado. Só para vocês entenderem a minha crítica aqui. O que era proibido para nós, membros da CCB, era liberado para o seu fundador. Eu separei alguns exemplos para apresentar nesse vídeo. Lembrando, tudo que eu vou falar aqui, eu tenho como provar através de fotos ou documentos históricos. Além de ex-membro da CCB, eu também sou pesquisador do campo ítalo-americano pentecostal. Eu dediquei boa parte da minha vida estudando a história dessa graça maravilhosa, entre aspas, né? Graça maravilhosa, CCB. Então vamos lá. A primeira, televisão. Nós, membros da CCB, éramos proibidos de ter um aparelho de televisão em casa. Quem teimava acabava perdendo a sua liberdade litúrgica nos cultos. E se falecesse em frente desse aparelho, ou seja, assistindo, os santos anciões, santo de pau oco, não atendia o velório. A pessoa era desconsiderada como irmão e ainda recebia um pré-julgamento, né? Eles falavam assim, ó, foi direto para o inferno, morreu na frente de um aparelho do diabo. Enquanto isso, o fundador da CCB estava lá nos Estados Unidos, na sala da sua casa, de terno, gravata, deitadão no sofá, assistindo uma quadrada de 30 polegadas. É muita hipocrisia dessa seita. Isso é difícil de suportar, né? Quer dizer, chicote para nós e o outro lá, pode fazer o que você quiser. Ninguém vai saber. Você mora em outro país. Então, hoje a seita CCB está sendo desmascarada no púlpito do Atalaia. E tem mais aqui, ó. Não foi só nós, membros da CCB, a ser prejudicados pelas heresias dessa igreja.
pessoas de outras denominações também. Por exemplo, pastor. O ministério da CCB usou dos púlpitos e momentos nos cultos por mais de 100 anos para denegrir o ofício de pastor. Então, o ministério da CCB usava aquele versículo que diz assim, ó: só existe um pastor e o nome dele é Jesus Cristo. Os outros são ladrões e salteadores. Aqui na nossa igreja não tem pastor, é ancião, e cada um vive com o suor do seu rosto. Ninguém ganha nada. Aí eu desmascarando a CCB diante do mundo. Eu tive acesso a documentos históricos na sua versão original, na qual citam o primeiro ministério que o maçom Luigi Franciscone teve lá nos Estados Unidos após se envolver com o falso pentecostalismo maçônico. Qual que é? Adivinha, CCB do Brás? Pastor. O maçom Luigi Franciscone, fundador da CCB, foi um pastor pentecostal da igreja Chiesa Presbiteriana. É importante eu falar aqui, né? Então, tem alguns documentos disponíveis na internet citando que o fundador da CCB ele tinha um ministério de ancião lá na igreja Chiesa Presbiteriana. Então, esses documentos que estão disponíveis ao público, antes deles ser veiculados, foram adulterados pela CCB do Brás em São Paulo. Okay? São documentos adulterados. Esse que fala que ele era pastor, eu tenho na sua versão em idioma original. Se alguém tiver interesse em fazer a leitura, okay? Eu mantive ele na sua versão original, sem alterar nada. Só traduzi ele para fazer a leitura do conteúdo. Então lá fala que o fundador da CCB ele foi um pastor pentecostal. Além de pastor, tem outra bomba aqui, ó. Dízimo. A CCB, ela ataca, o Ministério da CCB ataca os dizimistas, quem contribui e quem pede dízimo, alegando que essa prática é do Velho Testamento e na sua igreja as contribuições são de forma voluntária, enfim. Tudo para a CCB é motivo de exclusivismo. Acontece que eu descobri, através desse mesmo documento que fala que Luigi Franciscone, o maçom Luigi Franciscone era um pastor, que ele também pedia e obrigava o dízimo. Para vocês entenderem, o fundador da CCB ele foi um pastor pentecostal que pedia e obrigava o dízimo. E ainda apelidou os dizimistas de mordomos. Ele ainda colocou apelido. Mordomos. Mordomos é aquele que serve, né? Esse homem era um mercenário da fé. Meu pai do céu. Dízimo. Frequentar outras igrejas. Se nós, membros da CCB, fosse fazer uma visita na Assembleia de Deus, na Batista, na Presbiteriana, mesmo que essas igrejas são pentecostais e vieram lá e foram fundadas do mesmo pentecostalismo que deu origem à CCB, se
se o fato da gente visitar outra denominação chegasse ao conhecimento do Ministério da CCB, quando chegasse o dia de tomar a Santa Ceia, antes de participar dela, nós tínhamos que ir lá no microfone da testemunhança e pedir perdão para a igreja. É apartheid? Segregação religiosa? Então, vou fazer a CCB do Brás passar uma vergonha agora. Então, o fundador da CCB, mesmo fundando essa instituição religiosa, ele resolveu manter comunhão com outras denominações com doutrinas e práticas diferentes. Inclusive, ele terminou os seus últimos dias de vida frequentando duas igrejas, que eu vou citar o nome agora. É a CCNA da América do Norte e a Christian Church. Então, são duas igrejas que não têm comunhão com a CCB aqui do Brasil. E aí? Vocês vai fazer o CCB do Brasil, você vai fazer o maçom Luiz Francisco pedir perdão lá no microfone também? O que era proibido para nós, esse homem podia. Ele é o fundador da empresa, né? Agora isso aqui é demais, né? Rebatismo. Segundo os tópicos e ensinamentos da CCB, só serão considerados seus irmãos aqueles que se batizarem nela. Então, o fundador da CCB não batizou nessa denominação. E aí? Então ele não é irmão nosso. Essa seita é uma seita hipócrita mesmo, né? CCB do Brás, vocês estão provando do próprio veneno. Quer dizer, rebatismo. Então, o fundador da CCB ele preferiu ficar com o batismo antigo, não quis rebatizar. Inclusive, meus queridos, eu tenho uma carta aqui do maçom Luiz Francisco falando contra o rebatismo, ok? É um documento histórico, também está na sua versão original. Ele falando que o rebatismo não pode acontecer, porque Jesus Cristo é um só Deus, Jesus é um só, a mesma fé, enfim. Ele defende o ponto, nela ele defendeu o seu ponto de vista, né? O rebatismo é feio, né? Tá ok? Então é isso aí, um forte abraço, até mais, shalom.